perdoando os pecados segundo a riqueza da sua graça. Tá? Essa predestinação ela foi gratuita. Tá? Essa predestinação ela foi gratuita. Por que ela foi gratuita? Quando Deus ele forma os anjos, ele gratuitamente coloca um como querubim, gratuitamente ele coloca outro como serafim, gratuitamente ele coloca outro como arcanjo. Então ele é gratuita. Gratuitamente, eu vou chamar essa galera. Ok? Então nós trabalhamos aqui, no tocante à predestinação, apenas os filhos de Deus. Tá? Apenas os eleitos. Agora nós vamos falar sobre os não eleitos. Tá? Agora sobre os não eleitos. Apesar de Deus também os conhecer na eternidade passada, eles não eram eleitos, por isso não tiveram seu registro no livro da vida. Deus trabalha diferente. Os não eleitos não têm o seu nome escrito no livro da vida. Os não eleitos não têm, tá? O seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Essa galera não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então elas não têm o nome no livro da vida, então elas vão ser condenadas. Negativo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E nós vamos ver isso mais na frente. Mas elas não têm. Tá? A Bíblia, quando ela fala assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, esse texto ele está se referindo aos filhos de Deus, tá? aos eleitos, ele não está se referindo aos não eleitos. Que isso? Heresia, não sei o que. Não. Sabe por quê? Vou te dizer. Porque os que são de Jesus vão até Jesus, vão até Ele. Não adianta. Os eleitos predestinados vão chegar até Ele. Agora, os não eleitos não. Os não eleitos podem nascer com deficiência mental. Aí vai batizar um deficiente mental? Viu? Os não eleitos podem até não chegar a nascer, podem ser abortados. Certo? Os não eleitos é indiferente. Porque você pode ver pessoas que não conheceram o Evangelho e não tiveram essa oportunidade. Nós falamos sobre isso aí exaustivamente no último vídeo. Isso aqui é só para poder... uma aula bônus, né? Uma aula só para falar sobre a predestinação mesmo. Mas nós já falamos exaustivamente sobre isso na última aula, que fala sobre a criação, que é no tocante às pessoas que viveram milênios fora daquele mundo ali, de Israel, do Oriente Médio, ficaram aqui no Ocidente, nas Américas, ou na Austrália, e que não ouviram nada do Evangelho. Vão ser esses bilhões e milhões de pessoas, vão tudo perecer, vão ser condenados? Não. Contudo, eles estavam dentro do propósito eterno de fazerem parte das nações. Isaías 61:9. A sua descendência será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então, existem os eleitos, que estarão no meio dos povos, e os não eleitos iriam reconhecer como uma semente bendita do Senhor, como uma posteridade bendita do Senhor. Apocalipse 21, 25, 26. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Tá? João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim.
E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, quantas pessoas poderão ser salvas e não foram até Jesus? Não chegaram até Ele? Tá? Então isso significa que existem pessoas. É mais fácil explicar a questão da criação do que dos eleitos. Os eleitos é um assunto mais complexo. Da criação é mais simples de explicar. Dos eleitos leva mais tempo. Você vê que o da criação custou uma aula, eu estou dando só uma aula bônus aqui. Agora o dos eleitos vai custar mais partes ainda, porque é mais complicado. Complicado não, mais complexo, né? Requer mais entendimento deles. Talvez eu não venha sanar todas as suas dúvidas aqui nessa aula, vai ter que continuar ouvindo as outras aulas, tá? Mas o fato é que os não eleitos, eles não necessariamente vão chegar até Jesus, tá? O critério deles eu já citei na aula passada. Houve aula passada porque isso aqui não é uma aula avulsa, uma continuidade, que você vai ver quais são os critérios, ok? Isso na eternidade passada, ok? Muito bem. Vamos ver então mais uma vez, né, recapitular um pouquinho como que Deus ele trabalha com relação aos não eleitos no tempo vigente, tá? No tempo presente. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tá? Então, durante toda a vida do não eleito, ele tem uma lei natural que é colocada na sua consciência. Ele não precisa de Bíblia para saber que matar é errado. Ele não precisa de Bíblia para saber que roubar é errado. Ele não precisa de Bíblia para isso. Porque já existe uma lei natural que Deus colocou no ser humano. Tá? Essa lei moral. Então vamos agora falar do juiz eterno. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Observa aí que está em vermelho. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 14. Então você observa que esses não eleitos, eles são julgados, e nós também já falamos sobre isso, mas vamos falar mais um pouco mais, né? Que eles foram julgados mediante a tudo aquilo que estava nos livros, tá? Que são chamados também o livro das obras. Eles foram julgados por aquilo dali. Foram feitos seus atos ali, papapá. Então, esses que fazem parte da segunda ressurreição, eles foram julgados mediante o que estava escrito nesses livros, por causa do quê? Da lei da consciência. Mas também é aberto um livro da vida. A gente vai ver como é que funciona isso. Por que o livro da vida está ali? Por que aparece ali? Né? A criação salva, né? Os não eleitos se levantarão no dia do juízo e testemunhará contra aqueles que serão condenados. Tá? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então você observa que no dia do juízo vão se levantar dois tipos de pessoas que é criação. Tá? Você vê que a rainha do sul,
E os homens de Nínive já estão salvos, tá? Já estão salvos, ok? Se converteram com a pregação, mas eles não vão se levantar na primeira ressurreição, vão ressuscitar na segunda ressurreição, apesar de já estarem salvos. Tá? Apesar de já estarem salvos, eles não vão levantar na primeira, vão levantar na segunda. E ao levantar na segunda, o testemunho deles servirá de exemplo para a condenação dos outros não eleitos, ou seja, a criação, que tiveram a oportunidade de crer em Jesus, porém não creram. E Jesus ainda fala ainda, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, eles ouviram Salomão, ela ouviu Salomão e eles ouviram Jonas. Vocês não estão me ouvindo, eu sou maior do que eles. No dia do juízo, vocês vão ressuscitar, esse grupo também vai ressuscitar. E aí, o testemunho deles vai ser contra vocês e condenarão vocês. Ok? São pessoas já salvas, são pessoas que se converteram, contudo não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Vão ressuscitar na segunda. Por quê? Porque eles não são eleitos. Só ressuscitam na primeira os que são de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E eu já mostrei para vocês que os que são de Cristo, na aula de território, é o que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a descendência de Abraão que vai reinar, que é o governo sobre a terra. Tá? Então aqui é um texto claríssimo que fala sobre aqueles que, apesar de não ter o seu nome escrito no livro da vida, o livro das obras mostrará, né, e evidenciará quem vai fazer parte das nações ou não. Tá? Em contrapartida, nós vemos aqui o livro da vida. Ok? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, Apocalipse 20, 12. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, já o versículo 15. Tá? Então você observa o seguinte. Nós mostramos agora como que foi o juízo no tocante aos não eleitos. Tá? No tocante aos eleitos é diferente. Por quê? Por que que esse livro da vida está ali? E todo aquele, né, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? No lago de fogo, no caso. Por quê? Porque existem pessoas que eram candidatas a serem o governo. Essas pessoas que eram candidatas a serem o governo tinham o seu nome escrito no livro da vida. Elas eram candidatas. Tá? No tocante a isso, como está lá em Êxodo capítulo 33, é 33 ou 32, não fala a memória, diz o texto que ele riscaria o nome dele do seu livro, aqueles que pecassem contra ele. Jesus fala lá em Apocalipse que se a pessoa permanecer fiel, de maneira nenhuma riscaria o nome do livro da vida. Tá? Jesus fala para aqueles 70 discípulos, né, que vêm expulsando o demônio, para eles se alegrarem porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Ou seja, isso é uma coisa muito relevante. Estar com o nome escrito no livro da vida.